Bom, antes da gente falar do tratamento, deixa só eu ver aqui, porque o Givanilson falou assim, isso acontece muito com a documentação dos prestadores de serviço de controle de pragas. E em alguns casos com o pessoal do refeitório, quando é terceirizado. Perfeito, Givanilson. Você está lembrando aquele exemplo que eu estava falando exatamente do controle, né, das datas de validade, né? Isso que eu de lá, inclusive, que eu redigi a observação tentando forçá-los a pensar numa sistemática, né, para tratar essa questão. Perfeito, muito legal. Renato colocou, gestão de mudança é um tópico legal para os próximos fóruns. Boa, Renato. Coloca lá no nosso, quando você for fazer a avaliação desse fórum, não vão ter os temas? Coloca lá para a gente. Eu também gosto. Gestão de mudança é um tema bastante desafiador, né? Aí o Glebson colocou aqui, mas a não apresentação de uma evidência já não é uma não conformidade? É sim, Glebson. Veja, a não apresentação de uma evidência, ela é uma não conformidade. Só que eu só poderia colocar essa não conformidade, veja bem, se eu tivesse visto a pessoa lá em cima em altura. Eu não vi. Entendeu? A sinuca que eu fiquei. Eu não vi, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eles alegaram para mim, olha que legal, eles falaram assim, não, mas ninguém subiu não. Eu disse, mas e por que isso aqui está aberto? Não, isso aí já está aberto há bastante tempo. Eu até brinquei, que eu falei, olha, se tiver alguém escondidinho ali em cima, no telhado, né? Se tiver alguém escondidinho ali, deve estar bem quietinho, bem caladinho, né? Então, perceba, essa sua pergunta ela é muito importante. Se eu tivesse visto a pessoa subindo e eu pedisse a liberação, né, a análise de risco, vou usar o termo que a norma usa, análise de risco, e ela não chegasse até mim, eu tinha evidência. Aí eu colocaria evidenciado que o colaborador, matrícula tal, realizava atividade em altura, né, sem a análise de risco, conforme, aí eu poderia até puxar o procedimento do próprio cliente e colocar ele também como uma evidência. Mas nesse caso especificamente, eu não tive, o que eu tinha era apenas uma situação ambiental, de ambiente, né, que era uma possível pessoa que subiu ali de repente, mas eu não tive evidência, não teve evidência, né? E aí o Givanilson colocou assim, e essas evidências são as mais solicitadas nos processos de auditoria. Isso é verdade, Givanilson, a parte de competência é. Isso é uma coisa, inclusive, que vocês devem ficar bastante atentos, porque a gente até brinca, que a gente fala, né, que é como é que se diz, é o dedo podre do auditor. Você pode ter treinado todo mundo, se você deixar de treinar um, é aquele que o auditor vai pedir, né? Funciona um pouco assim, né? O dedo meio, né, do auditor ali. Aí o Rogério colocou aqui, no caso em que você comentou sobre a abertura do teto, poderia-se pedir filmagem, caso exista a possibilidade? Com certeza, Rogério, com certeza. Com certeza. E você sabe que eu vivi isso na prática, não fazendo uma auditoria, não, mas acompanhando a auditoria de um cliente. Entendeu? E foi uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha visto isso, eu nunca vi nenhum auditor fazer isso. E nessa auditoria eu vi o que aconteceu, vê que coisa interessante. Aí a gente vai para o tratamento. Vamos lá. A gente estava auditando uma planta em ISO 14001. E aí o auditor na área percebeu que tinha um kit de mitigação que foi usado, né? Até, Glebson, bem na tua área aí de meio ambiente. O kit foi usado e a pessoa descartou o kit no local inadequado. Ela colocou num determinado local que não era o local adequado. E aí, vê o que aconteceu. Aí, quando foi de manhã que o auditor passou que viu, aí a pessoa da produção disse assim, não, seu fulano, mas é porque isso aqui foi usado na madrugada. A gente só botou aqui, tá separado bonitinho, porque a gente ainda tá limpando a área, tudo. Esse vazamento na máquina ocorreu de madrugada. Então, quando a gente concluir todo o processo, eu vou pegar tudo isso aqui, vou levar lá para a central de resíduo e vou descartar. E aí, o que vocês acham que aconteceu? O auditor pediu para ver. Ele virou para o lado assim e fez, tem uma câmera ali, né? Como é que eu vejo a hora que aconteceu esse incidente? E apontou para a câmera. E ele pediu para ver. E a gente mostrou a ele. E realmente,
né? A situação tinha ocorrido na madrugada, porque é uma planta que é 24 horas, tinha sido ali perto das 5 e pouquinho da manhã, perto das 6 horas, que é bem na virada do turno. O pessoal, quando chegou no turno das 6, continuou a higienização do local e deixou o kit realmente nesse local, que não era o local correto, e iria deslocar na sequência. Então, ele pediu para ver. Ele pediu para ver. Então, assim, não é tão comum, não é, mas pode acontecer. Por isso que é importante, Rogério, essa sua pergunta, essa sua contribuição. Perfeito, ele pode pedir para olhar, tá?